Olá, meus irmãos, tudo bem? Então, nós vamos começar aqui a primeira aula à distância. Essa aula vai ser uma aula teste também. Espero que os irmãos fiz muitos testes aqui. Espero que os irmãos estejam escutando bem. E nós vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos. É, Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu deixei tudo certinho. Então, irmãos, nós havíamos parado na aula 12, que foi quando Israel e os Amalequitas haviam guerreado, né? Então, nós vamos começar agora na aula, essa aula, os mandamentos do Senhor. E eu vou trazer certinho algumas orientações para os irmãos aqui para a gente iniciar essa aula. A Inara está aqui do meu lado. Se precisar de qualquer coisa, ela vai me dar um apoio. E então, como já é de costume, eu gostaria que os irmãos estivessem fazendo uma pequena oração antes de iniciar essa aula. Eu vou fazer uma pequena oração aqui com os irmãos. Senhor Deus, Pai, obrigado. Obrigado por termos a oportunidade, Pai, de estudar a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor Deus nos capacite, nos traga sabedoria e entendimento, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a quem esse vídeo vai alcançar, Senhor Deus, seja da Igreja PIB Liviero ou seja de qualquer outro lugar desse mundo, Pai. Que o Senhor possa estar me abençoando para abençoar, que isso possa ser ferramenta, Senhor, das suas mãos para abençoar outras pessoas. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria de trazer duas dicas aqui para os irmãos. Primeira dica para assistir a aula, gostaria que os irmãos estivessem utilizando fone de ouvido, para que vocês consigam escutar melhor a minha voz, escutar melhor, seja pelo celular, seja na TV de vocês, também com o áudio um pouquinho mais alto. E a segunda dica seria que para essas aulas especificamente, que os irmãos estivessem usando Bíblia de papel, a Bíblia impressa, né? Pois, como muitos irmãos vão estar utilizando o celular ou o tablet para visualizar, vai ficar um pouco difícil se vocês quiserem acompanhar comigo a leitura bíblica, ir para o aplicativo da Bíblia e mudar para o vídeo. Então, se os irmãos puderem estar utilizando a Bíblia de papel, acho que vai ficar um pouco mais fácil. Eu vou usar a que eu uso já nas aulas, que é a NVT, a nova versão transformadora, que é a que eu mais gosto de utilizar nas aulas. Então, essas daí são as duas dicas. Então, vamos partir para a aula aqui. Em primeiro lugar, irmãos, é só uma pequena retrospectiva, né? Faz no mínimo 4 domingos que a gente não tem as aulas e não acompanha. E para aqueles que estão assistindo e não acompanharam as outras aulas, eu vou trazer algumas, é, uma retrospectiva aqui bem pequena aqui. A primeira é que a gente acabou estudando, a gente está estudando o capítulo de Êxodo da Bíblia, né? E no capítulo 7 ao capítulo 11, a gente acabou aprendendo aqui sobre vendo a saída do povo de Deus do Egito. E, e com isso a gente viu também a falsa religião dos falsos deuses sendo derrubada por Deus, né, através das 10 pragas. Isso aconteceu do capítulo 7 ao capítulo 11. Do capítulo 12 ao capítulo 14, nós vimos a, que Deus guia, né, o seu povo na saída do Egito para a Terra Prometida. Foi do 12 ao 14. Deixa eu só mudar uma configuração aqui, irmãos, para que vocês consigam visualizar o meu cursor do mouse. Então,
nós vimos a saída do povo de Deus, né, de Ramsés, possivelmente Ramsés, como eu trouxe nas outras aulas. Ele cruzou Sucote, Etã, e aqui em Migdol, com Pi-Haimote, ele cruzou o Mar Vermelho aqui. Eu mostrei a extensão, mostrei como que, onde que exatamente seria o lugar onde que o povo de Israel havia passado, quanto tempo eles demoraram para passar e, e qual que era o local. Nesse, essa travessia, irmãos, fez com que eles cruzassem para o deserto. Seria bem mais fácil Deus, como nós vemos na Bíblia, ter enviado eles por cima e ido diretamente aqui para Cades Barnea e subido à terra de Canaã. Esse é o objetivo, né? Era o objetivo da terra prometida. Mas não, Deus preferiu que eles fizessem um caminho mais longo, pois se eles cruzassem esse local que já era populado por outras outros grupos, né? Outras tribos, outras nações, eles iriam ter que guerrear logo de cara. E Deus sabia que eles iam voltar para o Egito, que era um povo que o povo de Israel não estava acostumado com isso. Então, Deus fez esse caminho aqui com eles, onde eles desceram para Mara, Elim, todos esses amarelos aqui, inclusive Refidim e Massá, Meribá, a gente já havia lido na Bíblia, eu trouxe bem detalhado sobre cada uma dessas localidades, né? E nisso, o último local que a gente aprendeu no capítulo 18 de Êxodo foi que eles haviam acampado aqui perto de Refidim e Massá Meribá. Então, eles já estão bem próximos do Monte Sinai. Só assim, irmãos, nessa aula eu, eu vou ensinar especificamente como que o povo de Deus, como Moisés recebeu de Deus a, os 10 mandamentos, mas não vou entrar em detalhes e nem explicar a parte cultural, a parte histórica e religiosa dos 10 mandamentos. Eu acredito e Deus tocou no meu coração de trazer uma aula somente sobre isso. Então, se der tudo certo essa aula, a próxima aula eu vou trazer uma aula mais detalhada sobre os 10 mandamentos. Então, irmãos, voltamos aqui. Então, vamos ler aqui do versículo 3 ao versículo 6. Vou mudar aqui para os irmãos. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor o chamou e disse: Transmita esta mensagem à família de Jacó. Anuncia aos descendentes de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão o meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Esta é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Bonito, né, irmãos? Depois eu falamos um pouco mais sobre essas palavras do Deus Pai para Moisés, mas eu coloquei algumas observações aqui também. Após rever as suas obras grandiosas, Deus ofereceu entrar numa aliança com o povo. Nós já havíamos falado, Deus já tinha falado sobre essa aliança algumas vezes para Moisés, e, e essa foi a antiga aliança que estabeleceu Israel como uma nação teocrática, sendo o povo especial de Deus. Essa aliança seria a regra de conduta deles. Foi por isso também que veio os 10 mandamentos. Somente através de
leis estabelecidas, o povo poderia seguir um pouco do que Deus queria para a vida deles, enquanto se dirigiam para a Terra Prometida. Se os irmãos quiserem alguns versículos base, podem ler em Deuteronômio 4:5 e Josué 7:11. Então, várias promessas estavam ligadas ao cumprimento dessa aliança. Eles seriam um tesouro particular de Deus acima de todos os povos da terra, sendo uma nação santa. Eles seriam separados para Deus. Israel, sendo um reino de sacerdotes, teria acesso a Deus, podendo assim ser um canal de bênção para as outras nações da terra inteira. Seguindo, seguindo aqui na aula, no versículo do 7 ao 9, diz assim: primeiro eu vou ler aqui o 7 com os irmãos. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou o que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. É engraçado como nós prometemos coisas durante a nossa vida inteira que a gente não pode cumprir. Isso daí é uma afronta muito grande para Deus, pois todas as promessas que ele fez para conosco, todas ele cumpre. E Moisés comunicou ao Senhor da resposta do povo. Imagino assim, Moisés falando para Deus o que o povo havia dito pela boca, através de suas palavras. Mas Deus sabia no coração de cada um o que realmente aconteceria. O Senhor disse a Moisés: virei até você numa nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu lhe falar, e assim confie sempre em você. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado. Irmãos, acabei de falar isso. Moisés ele não conseguia ver muito do que o povo pensava, ele não podia ser como Deus, onisciente, onipresente, onipotente, ele não tinha nenhum desses atributos. Então, eu fico imaginando, é, Deus sabia que se ele não aparecesse de alguma forma palpável, alguma legível, né, para o povo começaria logo naquele momento a desconfiar de que Moisés estava usando de seu poderio, né, sua liderança para poder conquistar coisas a seu próprio mérito, né? Então, a única forma seria de que Deus mostrasse para eles que ele tinha uma intimidade com Moisés e que eles podiam confiar do que Moisés estava dizendo era realmente o que Deus estava passando para eles. Então, a nação entrou de livre e espontânea vontade nessa aliança com Deus. Apesar deles ter feito o certo, né, como diz em Deuteronômio 5:29, Isaías 64:6, eles pareciam compreender muito pouco daquilo que estavam prometendo. Eles não tinham noção do que era realmente é, obedecer a Deus, adorar a Deus, entendeu? Eles não tinham nenhum tipo de noção. E que Deus, aos poucos, estava sempre mostrando através de uma aliança, né, através da aliança, das promessas, uma simbologia de Cristo, uma tipologia de Cristo através dos seus milagres. E que até hoje muitas e muitas nações são enganadas através da falta de interpretação dessas, dessas demonstrações do Antigo Testamento que Deus faz. E que tenta trazer uma mensagem sempre voltada para a cruz. Do 10 ao 15, primeiramente eu vou ler do 10 ao 11, diz assim, ó. Então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo. Hoje e amanhã providenciarei que eles providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no terceiro dia,
pois neste dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Então, no versículo 10 ao 11, o povo é ordenado a se limpar cerimoniosamente, né, em preparação. Ali foi como se fosse um ritual que eles deviam fazer, né, de purificação, mas que a simbologia era muito além do que isso, o significado, né? E que na presença de Deus, na presença de Deus Pai, nós devemos estar sempre santos, sempre levar a Deus os nossos pecados e ser justificado através da cruz para que sejamos puros, né, perante Deus. Então, no versículo 12, diz assim: marque um limite ao redor de todo o monte e avise o povo: tenham cuidado, não subam ao monte, nem mesmo toquem o limite. Quem tocar o monte certamente será morto. Ninguém ponha a mão na pessoa ou no animal que ultrapassar o limite. Antes, apedreje ou atravesse com flechas. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver. Mas quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir ao monte. Então, irmãos, olha que chocante, né, o que Deus está falando aí, Deus Pai está falando aqui. Deus está falando, o Senhor está falando para Moisés demarcar ao redor das rochas do Monte Sinai, que eu mostrei para os irmãos, para que ninguém ultrapasse. Isso daí tem um significado muito importante. E é aí que eu já mostro para os irmãos qual que é a tipologia do Senhor Jesus Cristo nisso. Então, nos versículos 12 e 13 aqui que acabamos de ler, eles são alertados de que apenas tocassem no monte quando que eles são alertados que se apenas tocassem no monte quando Deus descesse, morreriam. No versículo 14, diz assim, ó: Moisés desceu do monte e foi até onde o povo estava. Ele os consagrou, providenciou que lavasse suas roupas e lhe disse: preparem-se para o terceiro dia, e até lá não tenham nem relações sexuais. Então, no versículo 14, né, e 15, vemos que houve um tempo de ansiosa espera, né? O Senhor Deus ia descer, a presença de Deus ia descer pelo Monte Sinai, e que durante esse tempo, né, até mesmo o relacionamento íntimo entre os casais foi suspenso, para que eles estivessem 100% voltados e consagrados para aquele momento especial. Do 16 ao o versículo 16 diz assim: na manhã seguinte do terceiro dia, o terceiro dia tão esperado, houve estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Então, no versículo 16, a cena é descrita como sendo sobre espessas nuvens, trovões, relâmpagos e estremecimentos, né? Então, o som como se fosse um som de uma buzina bem forte, ecoou nos ouvidos do povo, anunciando a presença do Senhor. E ele havia dito que depois que a trombeta havia sido tocada, eles poderiam subir. Porém, no versículo 17 diz assim: Moisés conduziu o povo fora do acampamento ao encontro de Deus. Todos pararam no pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam do céu, como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão.
Olha que maravilhoso, irmãos. Então, no versículo 17 versículo 19, ao versículo 19, né? A gente leu aqui que o monte inteiro tremia e foi coberto de fumaça. E o som ficava cada vez mais alto e terrível, né, para o povo, para aquelas milhares de pessoas que estavam ali. Eles ficaram tremendo de medo, com muito medo. E no 20 diz assim: O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, e ele subiu. Irmãos, é respeitoso para todos os cristãos, né? E como eu te disse, né, desde a primeira trajetória do nascimento de Moisés, como é grandioso e maravilhoso, meio a tantas tribulações, algumas ações erradas na vida de Moisés, a intimidade que ele tinha com Deus Pai. Considerado um amigo de Deus, é maravilhoso ver algumas ações dele com Deus. Coisas que Abraão não teve dessa mesma forma. Então, no versículo 21 ao versículo 24, diz assim: Então, primeiro eu vou ler até o 24. Então o Senhor disse a Moisés: Desça e alerte o povo. Mais uma vez, irmãos, ele está orientando a Moisés, lembrando que Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, né? E lembrando também que Moisés é uma das figuras bíblicas, um dos heróis bíblicos, que ele tem um coração mais, como que eu posso dizer, mais mole, né? Ele é uma pessoa muito amorosa, uma pessoa que se preocupa muito com o povo. E esse era o chamado para ele. E não poderia ter sido outra pessoa em nenhum outro momento. Depois eu vou trazer mais alguns estudos referente a isso, a índole da pessoa, como aos princípios de cada pessoa, de uma para outra, e o chamado específico de cada uma, quando chegarmos no final da vida de Moisés e a ascensão de Josué para a Terra Prometida. Então, no 21 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Desça e alerte o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor. Do contrário, muitos morrerão. 22. Até mesmo os sacerdotes que se aproximam do Senhor deverão purificar-se para que o Senhor não os destrua. Moisés respondeu ao Senhor: Mas o povo não pode subir ao Monte Sinai. Tu já nos advertiu uma vez, Senhor. Marque um limite ao redor de todo o monte para separá-lo como um lugar sagrado. No 24 diz assim: O Senhor disse, porém, a Moisés: Desça do monte e depois suba de novo, acompanhado de Arão. Enquanto isso, não permita que os sacerdotes nem o povo ultrapasse o limite para se aproximar do Senhor. Do contrário, ele os destruirá. Então, mais uma vez, Deus sabia que algo ia acontecer, que muitos curiosos, muitas pessoas queriam se aventurar em subir e em ver de Deus de mais de perto, no montante, né, das quase 2 milhões de pessoas, quase todo o povo não queria subir, mas sempre tem aqueles que se aventuram, né, aqueles que se fazem de corajosos e queriam subir. E sem santidade, sem purificação, eles não estariam prontos a chegar próximo da presença de Deus e seriam mortos, né? Então ele desceu mais uma vez, né? E no versículo 25 ele disse assim: Moisés desceu até onde o povo estava e lhes comunicou o que tinha sido dito. Então no versículo 20 ao 25, né? Um aviso foi o aviso foi dito, como eu havia dito para os irmãos, aos curiosos, né? A morte seria o castigo para quem ultrapassasse os limites. E em outras passagens das Escrituras, aprendemos que os anjos estavam presentes nessas ocasiões. No Salmos 68, 17, Atos 7, 5, 3, Hebreus 2, 2.
E aqui eu trouxe para os irmãos algo muito interessante, o que eu havia dito desde o começo da aula, né? Que foi qual que seria o significado, né? ah, Dessa espantosa e terrível visão que todos tiveram, né? O terremoto, aquela ação que Deus teve ao descer no Monte Sinai e que todo o povo estava ali observando. Imagino, imagino os irmãos olhando todo toda essa imagem, né, que está descrita aqui na Bíblia. Crianças, adultos, idosos estavam observando lá de baixo e o único que subiu foi Moisés para chegar à presença de Deus, porque Deus permitia. Na verdade, depois que nós pecamos em Gênesis 3 e fomos destituídos da presença de Deus, nós não havíamos mais nenhuma outro tipo de possibilidade para conseguir se reaproximar de Deus diretamente, com o coração puro, sem pecado no coração. Infelizmente, isso foi quebrado quando o pecado entrou. E Jesus Cristo morreu na cruz por nós e nos comprou, né? E comprou e nos justificou, né, perante Deus, para que nós tivéssemos uma última chance, né, de um dia estarmos novamente na presença de Deus. E, e mais uma dessa tipologia nós vemos nesse momento. Então, olha só o que eu coloquei aqui para os irmãos. Não estava Deus nos ensinando o que acontece quando o homem pecador se aproxima de Deus, do Deus Santo, não sendo através do mediador, o nosso Senhor Jesus Cristo? Essa é mais um tipo de Cristo no Antigo Testamento, nas Escrituras. Ninguém poderia chegar próximo de Deus, se aproximar, falar com Ele, se não houvesse um intermediador. No caso, eu me lembro muito de uma imagem que um amigo meu me mostrou e que prova bastante isso que eu estou falando do intermédio de Jesus. Por isso que nós, no final de todas as nossas orações, nós devemos sempre justificar nossas palavras, dizendo em nome de Jesus, para que Ele seja a ponte para Deus Pai. Seria essa imagem aqui, ó. Então, nessa imagem aqui, nós vemos Deus Pai segurando Jesus Cristo e Jesus sendo o intermediário para o homem pecador. Aqui é como se ele tivesse nos resgatando do fundo do poço, nos resgatando do abismo eterno. E somente Ele, depois da cruz, pode nos justificar. Então, essa daí é a tipologia maravilhosa que nós temos aqui. Eu coloquei até aqui que, que essa cena seja considerada por todos aqueles que pensam poder escapar da ira de Deus a parte de Cristo. Deus é perfeitamente santo e seus padrões são perfeitos. O homem não pode atingir este padrão e ninguém deseja enfrentar o castigo por quebrar a lei de Deus. Fora de Jesus Cristo, não há esperança para o pecador diante de Deus. No Monte do Calvário, nosso Salvador pagou o preço por nossos pecados. Aqueles que creem em Cristo descobrem que Deus é um Pai misericordioso e não um juiz implacável. Que a cena do Monte Sinai possa nos levar a apreciarmos mais ainda a nova aliança, como está escrito em Hebreus 12, do 18 ao 24. A nova aliança foi a morte de Jesus Cristo na cruz, e que também nos sirva de aviso quanto ao perigo de rejeitar a misericórdia de Deus oferecida através do Evangelho. Hebreus 12, 25 e Hebreus 2, do 3 ao 4.
No versículo, agora nós vamos para o capítulo 20, né? Nós não vamos estudar ele completamente. E então eu vou ler aqui para os irmãos até o 7, primeiramente, que diz assim, do 1 ao 7. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie nenhuma de ídolo ou imagem de qualquer coisa nos céus, na terra ou no mar. Não curve diante deles nem os adore, pois eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Olha que maravilhoso, irmãos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida, em vão. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Isso daqui é bem sério, irmãos. Do 8 ao 17 diz assim: Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os que neles há, em 6 dias. No sétimo dia, porém, descansou, pois isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Honre o seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dará. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo. E não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem os servos e servas dele, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe, perdão, irmãos, que lhe pertença. Irmãos, como eu disse para os irmãos, a minha intenção é trazer um desmembramento desses 10 mandamentos, e eu vou trazer. Então, se os irmãos estão com dúvidas ainda sobre alguns dos mandamentos, o porquê que eles foram citados, o porquê que Jesus acabou resumindo eles depois na Nova Aliança somente 2 mandamentos, eu vou trazer com mais calma depois um estudo somente disso. Amém? Então, eu vou dar continuidade. Do 18 ao 21, disse assim: Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância tremendo de medo. Disseram a Moisés: Fale você conosco que ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: Não tenha medo, pois Deus veio deste modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Eu já havia dito para os irmãos que milagres sem uma verdadeira conversão, uma verdadeira fé, não não fazem com que você se torne fiel a Deus. No Antigo Testamento teve muitos, e isso daí não foi nenhum tipo de
ajuda para que o povo deixasse de falar mal de Deus, de ser herege, de ser, de matar, de fazer, cometer os seus pecados, adultério, de desobedecer a Deus, de adorar outros deuses, nada disso. Parece mais uma lição de Deus para conosco de que se nós não tivermos o intuito, o coração voltado para Deus, para o adorá-lo e ser santo, não adianta Deus aparecer na nossa frente, não adianta Deus abrir um mar na nossa frente, nós não vamos, você por exemplo, nós não vamos crer, crer nele e nem obedecê-lo. Isso daí é prova, isso daí é mais uma das provas, né? O Mar Vermelho foi uma prova que 3 dias, 2 dias depois, o povo estava em Mara lá e colocou Deus à prova, falando que era melhor ter ficado no Egito. E a gente viu diversas outras dessas atuações do homem, né, contra Deus. Então, as milhares de pessoas que estavam ali preferiam tratar com Moisés a se aproximar diretamente de Deus. A certo ponto, Deus é Deus. Ele sabia que essa seria, ele sabe de todas as coisas, sabia que essa seria a, a a atuação do povo, né, perante Moisés, e que ele ganhou também credibilidade para que ele fosse o intermediário entre o povo de Israel e ele. Seria Moisés o intermediário. Ao tomar essa posição, Moisés se tornou uma figura do Senhor Jesus Cristo. É como se ele fosse o intermediário entre Deus e o povo. E já finalizando praticamente essa aula, irmãos, eu trago aqui para os irmãos a conclusão. Essa aula foi bem menor, é bem complicado e bem difícil trazer a aula, como eu disse, para os irmãos à distância. E mas é muito doído e doloroso, é difícil a gente passar por essa situação e não ir na nossa igreja, cultuar o Senhor, como o Senhor ensinou na sua palavra santa. Nós somos o templo do Espírito Santo e nós que levamos a igreja, né? A igreja não é o terreno onde que nós nos reunimos lá. Na verdade, nós devemos ser a igreja do Senhor, né? Nossa união deve ser a igreja do Senhor, independente de onde nós estivermos. E na conclusão aqui eu trouxe para os irmãos assim, ó. Deixa eu ver aqui. Moisés orienta o povo a não servir a Deus de qualquer maneira. Deus não tinha vindo para destruí-los, mas para ensiná-los a maneira correta de o servir e reverenciar. Moisés então se aproximou de Deus como representante deles a fim de ouvir mais da sua vontade a Israel. Então, ele é a representação da lei e ele imputava a lei no povo de Deus. Deus passava para ele e ele passava para o povo. Da mesma forma como Deus levantou Moisés e Arão se tornou Deus falava com Moisés e Moisés falava com Arão. E também trago para os irmãos novamente os primeiros versículos do capítulo 19 que nós acabamos de ler para selar a nossa aula aqui com chave de ouro, que diz assim, no versículo 5 do capítulo 19, diz assim, Deus falando, né? Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Glória a Deus. É lindo, irmãos. Escutar isso da boca do próprio Deus. E mesmo essa sendo uma aliança, a aliança antiga que Deus havia feito com Moisés, muitas das coisas acabaram se mantendo até os tempos de Jesus e inclusive Jesus seguia muitas das leis de Moisés e que até hoje são ensinamentos para
que a gente possa viver de de uma forma mais, da forma que Deus, uma forma um pouco mais melhor do que Deus quer para nossas vidas. Amém? Então, essa daqui seria a aula número 13. Eu resumi ela de uma forma que eu trouxesse para os irmãos o, o mais importante dela. E se der tudo certo, eu vou fazer para os irmãos uma aula detalhada mais sobre os 10 mandamentos. Então, agradeço muito todos os que, independente sou eu que dou aula ou não, os que têm vontade e sede de Deus, fome de Deus, e que querem aprender mais e que assistiram. Então, irmãos, se você assistiu até o final aqui, a aula, gostaria que, se possível, você escrevesse algum comentário no nosso grupo da EBT, né, do WhatsApp, para que eu possa ver lá um feedback de cada irmão. Colocar alguma coisa, pode ser que vocês assistiram, se deu para escutar bem, algum comentário que eu vou saber que você assistiu. Então, agradeço muito, que Deus abençoe e abençoe a sua semana e, e até a próxima aula.